toda a linguagem dele é de agente da CIA. Júlio César informando que está 1-1 no STF. Aquela questão do Bendini, né? Os casos semelhantes ao do Bendini, que quem fala por último, quem ri por último ri melhor, né? Tá bom, tá 1-1. Vai informando, Júlio César, o resultado. Enquanto isso, então, posso começar agora? Que aí eu vou começar e vou em frente. É longo. Eu faço questão de ler para vocês, porque tá na CNN, dificilmente alguém no Brasil vai reproduzir. Na íntegra, eu faço questão de ler para vocês. É uma história policial. Vocês vão gostar. Eu já li uma parte, aí resolvi começar tudo de novo para ler junto com vocês. É claro que é um anônimo, né? Geralmente é um agente da CIA, tá? Rogério Matucci. Geralmente é um agente da CIA, um ex-agente e tal, mas está incógnito. Prezado presidente Burr e presidente Schiff. Não sei quem são, Valéria Torres, presidente Burr, vamos em frente. Estou relatando uma preocupação urgente, de acordo com os procedimentos descritos em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Esta carta é secreta, confidencial quando separada do anexo. No curso de minhas funções oficiais, é alguém do governo, ou do Estado, né? No curso de minhas funções oficiais, recebi informações de vários funcionários do governo dos Estados Unidos de que o presidente dos Estados Unidos está usando o poder do seu gabinete para solicitar interferência de um país estrangeiro nas eleições de 2020 nos Estados Unidos. Essa interferência inclui, entre outras coisas, pressionar um país estrangeiro a investigar um dos principais rivais políticos domésticos do presidente. O advogado pessoal do presidente, Rudolph Giuliani, é uma figura central nesse esforço. O procurador-geral Barr parece estar envolvido também. Estão sentindo a gravidade da denúncia? É de alguém que conhece bem o Estado americano, conhece bem a CIA, esses subterrâneos, né? Nos últimos 4 meses, vejam só o desdobramento, não é só o telefonema. Aqui é uma história completa, uma história policial, exclusivo para vocês. Duvido que alguém no Brasil vai reproduzir isso na íntegra, senão a TV Solnick. Furo da TV Solnick. Eu não fiz nada demais, eu só procurei na CNN, que eu sempre procuro as novidades, né? Claro, está estourando o escândalo do Trump. Então, estou lendo para vocês na íntegra. Nos últimos 4 meses, mais de meia dúzia de autoridades americanas me informaram de vários fatos relacionados a esse esforço. As informações aqui fornecidas foram retransmitidas para mim no curso dos negócios oficiais entre agências. É rotina para as autoridades americanas responsáveis por um determinado portfólio regional funcional compartilharem essas informações umas com as outras, a fim de informar a formulação e análise de políticas. Então ele está... esse é o preâmbulo, depois ele vai contar a história, está explicando, né, o contexto. Não fui testemunha direta da maioria dos eventos descritos. No entanto, achei credíveis os relatos de meus colegas sobre esses eventos, porque, em quase todos os casos, vários funcionários relataram padrões de fatos consistentes entre si. Além disso, uma variedade de informações consistentes com essas contas privadas foi relatada publicamente. Estou profundamente preocupado com o fato de que as ações descritas abaixo constituam um problema grave ou flagrante de violação da lei ou ordem executiva, que não inclua diferenças de opinião sobre questões de política pública. Portanto, estou cumprindo o meu dever de relatar essas informações
por meio de canais legais apropriados às autoridades relevantes. Também estou preocupado com o fato de que essas ações representam riscos à segurança nacional dos Estados Unidos e prejudicam os esforços do governo dos Estados Unidos para impedir e combater a interferência estrangeira nas eleições nos Estados Unidos. Que eu saiba, a totalidade dessa declaração não é classificada quando separada do recinto classificado. Não, isso aí não está muito bem traduzido. Mas, enfim, ele começa o relato. No início da manhã de 25 de julho, agora, de 2019, o presidente Trump falou por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Não sei de que lado se iniciou a ligação. Essa foi a primeira ligação publicamente reconhecida entre os dois líderes, desde uma breve ligação de congratulações depois que Zelensky conquistou a presidência em 21 de abril. Vários funcionários da Casa Branca, com conhecimento direto da ligação, me informaram que após uma troca inicial de gentilezas, o presidente usou o restante da ligação para promover seus interesses pessoais. Nomeadamente, ele tentou pressionar o líder ucraniano a tomar medidas para ajudar a candidatura à reeleição do presidente em 2020. De acordo com os funcionários da Casa Branca, que tinham conhecimento direto da ligação, o presidente pressionou o senhor Zelensky a 1. Iniciar ou continuar uma investigação sobre as atividades do ex-vice-presidente Joseph Biden e seu filho Hunter Biden. 2. Ajudar a descobrir supostamente que as alegações de interferência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016 se originaram na Ucrânia, com pedido específico de que o líder ucraniano localize e entregue servidores usados pelo Comitê Nacional Democrata, examinado pela empresa de segurança cibernética dos Estados Unidos, CrowdStrike, que informou inicialmente que hackers russos haviam penetrado nas redes do DNC em 2016. E 3. Reunir-se ou falar com 2 pessoas que o presidente nomeou explicitamente como seus enviados pessoais sobre esses assuntos, o senhor Giuliani e o procurador-geral Barr, a quem o presidente se referiu várias vezes em conjunto. O presidente também elogiou o procurador-geral da Ucrânia, Yuri Lutsenko, e sugeriu que Zelensky queira mantê-lo em sua posição. Nota: a partir de março de 2019, Lutsenko fez uma série de alegações públicas, muitas das quais retirou mais tarde, sobre as atividades da família Biden na Ucrânia e o suposto envolvimento de autoridades ucranianas nas eleições de 2016 nos Estados Unidos e as atividades da Embaixada dos Estados Unidos em Kiev. Os funcionários da Casa Branca que me deram essas informações ficaram profundamente perturbados com o que aconteceu no telefonema. Disseram-me que já havia uma discussão em andamento com os advogados da Casa Branca sobre como tratar a ligação, por causa da probabilidade de que haviam testemunhado o presidente abusar de seu gabinete, de seu poder, para obter ganhos pessoais. Estão percebendo a gravidade das acusações do Garganta Profunda? Esse é um delator, que deve ser algum agente da CIA, porque ele sabe de tudo direitinho. É assim que começam os escândalos, assim começou o escândalo, Watergate, com um delator que telefonou para o Washington Post, para os 2 jornalistas, Bob Woodward e como é que se chama o outro mesmo? Eram 2, alguém se lembra aí?
O lado ucraniano, continua o Deep Throat, foi o primeiro a reconhecer publicamente o telefonema. Na noite de 25 de julho, foi publicado no site do presidente da Ucrânia a seguinte nota: Donald Trump expressou sua convicção de que o novo governo ucraniano poderá melhorar rapidamente a imagem da Ucrânia e, aí sublinhado, concluir a investigação de casos de corrupção que impediram a cooperação entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Está aí a prova do crime. Está aí a prova do crime pelo próprio Zelensky. Aí continua o delator. Além dos casos mencionados acima, supostamente relacionados à família Biden e às eleições de 2017 nos Estados Unidos, disseram-me as autoridades da Casa Branca que nenhum outro caso foi discutido. Com base no meu entendimento, havia aproximadamente uma dúzia de funcionários da Casa Branca que ouviram a ligação. Os funcionários com quem falei me disseram que a participação na ligação não havia sido restringida antecipadamente, porque todos esperavam que fosse uma ligação rotineira com o líder estrangeiro. Não sei se alguém esteve fisicamente presente com o presidente durante a chamada. Como vocês vão ver de agora em diante, existe uma sistemática na presidência dos Estados Unidos que é o seguinte: quando tem algum telefonema do presidente, tem 3 equipes que transcrevem o que ele diz e o que é conversado. Além de ser gravado, tem 3 equipes que transcrevem, e ele vai narrar isso aí. Além do pessoal da Casa Branca, disseram-me que um funcionário do Departamento de Estado, o senhor T. Ulrich Brechbuhl, também ouviu a ligação. Não fui o único funcionário não pertencente à Casa Branca a receber uma leitura da ligação. Com base no meu entendimento, vários funcionários do Departamento de Estado e da comunidade de inteligência também foram informados sobre o conteúdo da chamada. Continuou o delator. Capítulo 2. Esforços para restringir o acesso aos registros relacionados à chamada. Quer dizer, teve a chamada e aí a Casa Branca obstruiu o acesso a essa chamada. É outro crime. O Trump está complicadíssimo, complicadíssimo. Nos dias seguintes ao telefonema, eu soube de várias autoridades americanas que altos funcionários da Casa Branca intervieram para bloquear todos os registros do telefonema, especialmente a transcrição oficial, palavra por palavra, da ligação que foi produzida, como é habitual, na sala de situação, não é bem isso, é situation, na sala, não é de situação, sei lá, na Casa Branca. Esse conjunto de ações enfatizou para mim que os funcionários da Casa Branca entenderam a gravidade do que havia acontecido na ligação. Ou seja, obstruíram o acesso porque o que o Trump falou era muito grave. Então a Casa Branca, para proteger o presidente, para blindar o presidente, o melhor amigo do Bolsonaro, a quem Bolsonaro disse I love you, e o Trump respondeu glad to see you, ou seja, tchau, depois te ligo, a gente se vê algum dia. Ele está complicadíssimo. Vejam só o que aconteceu. Nos dias seguintes ao telefonema, esse dia 25 de julho, eu soube de várias autoridades americanas que altos funcionários da Casa Branca intervieram para bloquear todos os registros do telefonema,
especialmente a transcrição oficial, palavra por palavra, da ligação que foi produzida, como é habitual na Casa Branca. Esse conjunto de ações enfatizou para mim que os funcionários da Casa Branca entenderam a gravidade do que havia acontecido na ligação. Os funcionários da Casa Branca me disseram que foram orientados pelos advogados da Casa Branca para remover a transcrição eletrônica do sistema de computador, no qual essas transcrições são tipicamente armazenadas, para coordenação, finalização e distribuição aos funcionários em nível de gabinete. Em vez disso, a transcrição foi carregada em um sistema eletrônico separado, que de outra forma é usado para armazenar e manipular informações classificadas de natureza especialmente sensível. Um funcionário da Casa Branca descreveu esse ato como um abuso desse sistema eletrônico, porque a chamada não continha nada remotamente sensível do ponto de vista da segurança nacional. Não sei se medidas semelhantes foram tomadas para restringir o acesso a outros registros da chamada, como anotações manuscritas contemporâneas feitas por aqueles que ouviram. Capítulo 3. Preocupações em andamento. Em 26 de julho, após a ligação, Kurt Volker, representante especial dos Estados Unidos para as negociações na Ucrânia, visitou Kiev e se reuniu com o presidente Zelensky e várias figuras políticas da Ucrânia. O embaixador Volker foi acompanhado em suas reuniões pelo embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland. Com base em várias leituras dessas reuniões, contadas a mim por várias autoridades americanas, os embaixadores Volker e Sondland forneceram conselhos à liderança ucraniana sobre como navegar pelas demandas que o presidente havia feito ao senhor Zelensky. Ou seja, está sendo denunciada uma conspiração. Tem várias pessoas envolvidas nessa denúncia, não só o Trump. Trump, Giuliani, esses dois aí, embaixadores Volker e Sondland. Isso é uma conspiração. Isso é muito grave. Isso é pior do que o Watergate. Isso é pior do que o Watergate. Quem não quiser ouvir está liberado para ver outras coisas, mas, por favor, me dê a liberdade de transmitir. Também estou lendo em primeira mão. Para mim é interessante ler. Tudo que eu acho interessante, eu leio para vocês. Quem não estiver interessado, sinto muito, desculpe, mas para mim tem muito interesse. E a repercussão do caso que está sendo julgado no STF diz respeito ao caso do sítio. Poderá dizer respeito ao caso do sítio do Lula, mas o Lula tem outras maneiras de sair da cadeia antes disso, ou ao mesmo tempo que isso. Por isso, eu acho mais grave, nesse momento, a situação do Trump. Por isso que eu quero ler para vocês, enquanto rola no STF esse julgamento aí, que o que interessa é o resultado final, não é? Vai demorar ainda. Por que isso? Se o Trump... Olha, veja o que está acontecendo com o Trump. É um crime de segurança nacional, é abuso de poder, interferência estrangeira nas eleições, é uma conspiração, tem um delator, tem o Deep Throat, garganta profunda. Lembra muito o Watergate. No Watergate o Nixon renunciou. Então não teve impeachment, porque antes do impeachment o Nixon renunciou. Bem, então vamos lá. Continua o delator. Também fui informado por várias autoridades americanas
que, no dia 2 de agosto, Rudolph Giuliani, o advogado do Trump, teria viajado para Madrid para se encontrar com um dos conselheiros do presidente Zelensky, Andriy Yermak. As autoridades americanas definiram essa reunião, que não foi divulgada publicamente na época, como um acompanhamento direto da ligação do presidente com Zelensky sobre os casos que haviam discutido. Foi a suíte, foi a sequência. Foi como, lembra aquele cara da mala, correndo com a mala logo depois do encontro do Temer com o Joesley, quando ele proferiu aquela célebre frase, tem que manter isso, viu? É isso, teve a continuidade, mas aqui a continuidade não foi investigada. Aí eles estão caracterizando como continuidade. Teve aquele telefonema e o Giuliani foi se encontrar com o conselheiro do Zelensky, né, na sequência. Separadamente, várias autoridades americanas me disseram que Giuliani teria estendido a mão em privado a vários outros conselheiros de Zelensky, incluindo o chefe de gabinete Andriy Bogdan e o presidente interino do Serviço de Segurança da Ucrânia, Ivan Bakanov. Não sei se essas autoridades se encontraram ou falaram com Giuliani, mas várias autoridades americanas me disseram separadamente que Yermak e Bakanov pretendiam viajar para Washington em meados de agosto. No dia 9 de agosto, o presidente disse aos jornalistas: "Eu acho que o presidente Zelensky fará um acordo com o presidente Putin e ele será convidado para a Casa Branca. E estamos ansiosos para vê-lo. Ele já foi convidado para a Casa Branca e ele quer vir. E acho que sim, ele é um cara muito razoável, ele quer ver a paz na Ucrânia. Eu acho que ele virá muito em breve, na verdade." Estão acompanhando? Esse é o Deep Throat. Parece o Watergate. Capítulo 4. Circunstâncias que antecederam o telefonema presidencial de 25 de julho. A partir do final de março de 2019, uma série de artigos apareceu em uma publicação online chamada The Hill. Nesses artigos, várias autoridades ucranianas, principalmente o procurador-geral Yuri Lutsenko, fizeram uma série de acusações contra outras autoridades ucranianas e ex-presidentes. O senhor Lutsenko e seus colegas alegaram o seguinte: 1. Que tinham evidências de que as autoridades ucranianas, ou seja, chefe do Departamento Nacional Anticorrupção da Ucrânia, Artem Sitnik, e membro do parlamento, Serhiy Leshchenko, haviam interferido nas eleições presidenciais de 2016, supostamente em colaboração com o DNC e a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev. É alta espionagem, é um romance policial. Só falta o 007. 2. Que a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev, especificamente a embaixadora dos Estados Unidos, Marle Yovanovitch, que criticou a organização de Lutsenko por seu péssimo histórico no combate à corrupção, supostamente obstruiu a busca de casos de corrupção pelas agências ucranianas, lista de não processar, e impediu os promotores ucranianos de viajarem para os Estados Unidos, expressamente para impedi-los de fornecer suas evidências sobre as eleições de 2016 nos Estados Unidos. E 3, que o ex-vice-presidente Biden pressionou
o ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko, em 2016, a demitir o então procurador-geral ucraniano Viktor Shokin, a fim de anular uma suposta investigação criminal contra a Burisma Holdings, uma empresa de energia ucraniana, em cujo conselho estava o filho do ex-vice-presidente, chamado Hunter Biden. Então aí está a origem das denúncias contra o filho do Biden e contra o Biden. Pressões sobre o presidente anterior, Poroshenko. Então essas acusações que o Lutsenko, que é o procurador-geral da Ucrânia, tinha publicado, tinha escrito, tinha divulgado em março. Em vários comentários públicos, o senhor Lutsenko também declarou que desejava se comunicar diretamente com o procurador-geral Barr para falar sobre esses assuntos. As alegações de Lutsenko chegaram às vésperas do primeiro turno das eleições presidenciais da Ucrânia, em 31 de março. Naquela época, o supostamente candidato de Lutsenko, o presidente Poroshenko, estava atrás de Zelensky nas pesquisas e parecia estar derrotado. Zelensky manifestou seu desejo de substituir Lutsenko como procurador-geral. No dia 21 de abril, Poroshenko perdeu o segundo turno para Zelensky. Também foi divulgado publicamente que Giuliani havia se encontrado, pelo menos 2 ocasiões, com Lutsenko, o procurador-geral da Ucrânia, uma em Nova York no final de janeiro e outra em Varsóvia, em meados de fevereiro. Além disso, foi divulgado publicamente que Giuliani havia conversado no final de 2018 com o ex-promotor-geral Shokin, em uma chamada pelo Skype, organizada por 2 associados de Giuliani. Em 25 de abril, em uma entrevista à Fox News, o presidente Trump classificou as alegações de Lutsenko de grandes e incríveis e afirmou que o procurador-geral gostaria de ver isso. Em 29 de abril, eu soube pelas autoridades americanas, com conhecimento direto da situação, que a embaixadora Yovanovitch havia sido repentinamente remetida a Washington, né? Pediram para ela vir a Washington, por altas autoridades de Estado pediram para ela vir a Washington para consultas, e que provavelmente ela seria removida. Na mesma época, eu também soube de uma autoridade americana que associados de Giuliani estavam tentando fazer contato com a nova equipe de Zelensky. Em 6 de maio, o Departamento de Estado anunciou que a embaixadora Yovanovitch terminaria sua missão em Kiev como estava planejado. No entanto, várias autoridades americanas me disseram que, de fato, sua temporada na embaixada foi interrompida por causa das pressões decorrentes das alegações de Lutsenko. Giuliani afirmou posteriormente, em uma entrevista com uma jornalista ucraniana, publicada em 14 de maio, que a embaixadora Yovanovitch foi removida, porque ela fazia parte dos esforços contra o presidente Trump. É uma história policial, uma história de espionagem. 007. Em 9 de maio, o New York Times informou que Giuliani planejava viajar para a Ucrânia para pressionar o governo ucraniano a prosseguir investigações
que ajudariam o presidente em sua candidatura à reeleição em 2020. Em suas inúmeras declarações públicas que antecederam a publicação deste artigo, Giuliani confirmou que estava focado em incentivar as autoridades ucranianas a investigar supostas interferências ucranianas nas eleições de 2016 nos Estados Unidos e supostas irregularidades da família Biden. Na tarde de 10 de maio, o presidente declarou em entrevista que planejava conversar com Giuliani sobre a viagem. Algumas horas depois, Giuliani cancelou publicamente sua viagem, alegando que Zelensky estava cercado por inimigos do presidente dos Estados Unidos e dos Estados Unidos. Em 11 de maio, Lutsenko se reuniu por 2 horas com o presidente eleito Zelensky, de acordo com uma nota pública divulgada depois por Lutsenko. Lutsenko declarou publicamente que havia dito a Zelensky que desejava permanecer como procurador-geral. Mais ou menos como a Raquel Dodge, que disse a Bolsonaro que gostaria de permanecer como procuradora-geral. O Lutsenko é o Augusto Aras, da Ucrânia, mesma coisa. A partir de meados de maio, né, segundo o relato de várias autoridades americanas, essas autoridades estavam preocupadas com o que consideravam a evasão de Giuliani dos processos de tomada de decisões em segurança nacional para se envolver com autoridades ucranianas e transmitir mensagens entre Kiev e o presidente. Esses funcionários também me disseram, que funcionários do Departamento de Estado, incluindo os embaixadores Volker e Sondland, haviam conversado com Giuliani em uma tentativa de conter os danos à segurança nacional dos Estados Unidos. E 2, que os embaixadores Volker e Sondland, durante esse período, se reuniram com membros do novo governo ucraniano e, além de discutir questões de política, procuraram ajudar os líderes ucranianos a entender e responder às diferentes mensagens que estavam recebendo dos canais oficiais dos Estados Unidos por conta própria. Durante esse mesmo período, segundo me disseram várias autoridades americanas, a liderança ucraniana foi levada a acreditar que uma reunião ou telefonema entre o presidente Trump e o presidente Zelensky aconteceria se Zelensky mostrasse vontade a expressão é jogar bola, enfim, de aceitar, né, de concordar nas questões que foram levantadas pelos senhores Lutsenko e Giuliani. Logo após a posse do presidente Zelensky, foi divulgado publicamente que Giuliani se encontrou com outras 2 autoridades ucranianas. O promotor especial anticorrupção da Ucrânia, Nazar Kolodnitsky, e o ex-diplomata ucraniano chamado Andriy Terizenko. Kolodnitsky e Terizenko são aliados de Lutsenko e fizeram alegações semelhantes na série de artigos acima mencionados em The Hill. Em 13 de junho, o presidente Trump disse a George Stephanopoulos, da ABC, que aceitaria informações prejudiciais sobre seus rivais políticos de um governo estrangeiro. Em hipótese, né? Mas agora está se vendo que ele fez isso na prática. Pediu interferência, exigiu interferência do presidente ucraniano para atrapalhar o seu concorrente
Isso é um caso Watergate. Estou lendo a delação, é o Garganta Profunda, é uma grande reportagem, né? Isso provavelmente é um ex-agente da CIA. Em 21 de junho, Juliano tuitou o seguinte: o novo presidente da Ucrânia ainda permanece em silêncio sobre a investigação da interferência ucraniana em 2016 e o suposto suborno de Biden por Poroshenko. Hora de liderar e investigar os dois. Se você quiser purgar como a Ucrânia foi abusada pelas pessoas de Hillary e Clinton. Você vê que o escândalo não é de agora, né? Vem vindo, é uma bola de neve. Em meados de julho, houve uma súbita mudança de política em relação à assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Agora tem anexo, apêndice classificado. É um relatório de um agente secreto, né? Com exclusividade para vocês da TV Sonic, da TV 247, estou lendo o relatório do Deep Throat, que pode afundar de vez o Trump. É gravíssimo. Isso é uma grande reportagem, dessa vez uma reportagem feita por esse Deep Throat, por esse informante, por esse denunciante, por esse delator, não sabe quem é, mas tudo faz crer que é um agente da CIA, um ex-agente da CIA, porque ele sabe de tudo. Então, olha, apêndice, informações adicionais relacionadas ao capítulo 2. De acordo com vários funcionários da Casa Branca com quem conversei, a transcrição da ligação do presidente com o presidente Zelensky foi colocada em um sistema de computador gerenciado diretamente pelo Diretório de Programas de Inteligência do Conselho de Segurança Nacional. Este é um sistema de computador independente, reservado para informações de inteligência no nível da palavra código, como ação encoberta. Segundo informações que recebi de funcionários da Casa Branca, alguns funcionários expressaram preocupações internamente de que isso seria um abuso do sistema e não era consistente com as responsabilidades da Diretoria de Programas de Inteligência. De acordo com funcionários da Casa Branca com quem conversei, essa não foi a primeira vez. Obstrução de informações da Casa Branca. Vocês vejam de quantos crimes Trump está sendo acusado. Informações adicionais ao capítulo 4º. Eu gostaria de expandir duas questões mencionadas na seção 4, que podem ter uma conexão com o esforço geral de pressionar a liderança ucraniana. Como não sei definitivamente se as decisões mencionadas abaixo estão relacionadas aos esforços mais amplos que descrevi, escolhi incluí-las no anexo classificado. Se eles realmente representam deliberações e decisões políticas genuínas, formuladas para promover a política externa e a segurança nacional dos Estados Unidos, é possível que se possa argumentar razoavelmente que os fatos são verdadeiros. Eu soube, por meio de autoridades americanas, que no dia 14 de maio, o presidente Trump instruiu o vice-presidente Pence a cancelar sua viagem planejada à Ucrânia para participar da posse do presidente Zelensky, em 20 de maio. O secretário de Energia, Rick Perry, liderou a delegação. De acordo com essas autoridades, o presidente não queria se encontrar com o senhor Zelensky, até ver como Zelensky escolheu agir no cargo.
Não sei como essa orientação foi comunicada ou por quem. Também não sei se essa ação estava relacionada ao entendimento mais amplo descrito na carta, de que uma reunião, na carta secreta, de que uma reunião ou telefonema entre o presidente Trump e o presidente Zelensky dependeria de Zelensky, se ele mostrasse vontade de jogar o jogo proposto por Trump. No dia 18 de julho, um funcionário do Escritório de Gerenciamento e Orçamento informou aos departamentos e agências que o presidente, no início daquele mês, havia emitido instruções para suspender toda a assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Nem a OMB, nem a equipe do NSC sabiam por que essa instrução havia sido emitida. Durante as reuniões interinstitucionais de 23 e 26 de julho, declararam novamente, explicitamente, que as instruções para suspender essa assistência foram enviadas diretamente pelo presidente Trump, mas ainda não tinham conhecimento da lógica disso, do motivo disso. No início de agosto, ouvi de autoridades americanas que algumas autoridades ucranianas estavam cientes de que a ajuda militar americana poderia estar em risco, mas não sei como ou quando souberam dela. Esse é o relatório secreto do dia 12 de agosto de 2019. Ele é dirigido ao honorável Richard Burr, chairman do Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos, e a Adam Schiff, chairman do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados. Então, essas pessoas é que receberam no dia 12 de agosto, hoje é 26 de setembro, vejam como as coisas vão caminhando, né? Tá aqui, no dia 12 de agosto, querem ver o documento secreto? Olha aqui, vou aproximar a câmera da TV Sonic. Acho que está desfocando, né? Mas está ali, ó. Essa é a carta que foi encaminhada aos presidentes das comissões de inteligência da Câmara e do Senado, no dia 12. E agora a bomba explodiu. A bomba explodiu. Vocês sentiram, né, a gravidade dessa história. Não é só o telefonema, né? Antes de ler tudo isso, eu também achava que era só o telefonema, mas não. Você vê que tem toda uma história que já veio vindo desde a posse do Zelensky, o Giuliani, uma conspiração, várias pessoas envolvidas, não é só o Trump. Então, tudo isso, como tem conspiração, como é questão de Estado, questão de interferência estrangeira, em questões internas, interferência na eleição, interferência contra um possível adversário, no meio de tudo isso a chantagem. Se você não fizer a investigação, eu não vou liberar a ajuda militar. E essa ajuda militar de 250 milhões de dólares tinha sido autorizada pelo Congresso. O Trump não poderia ter segurado. Quer dizer, uma série de crimes, uma série de indícios de crimes que, de fato, podem levar a um desfecho como o do Watergate, de 1974. É muito parecido. Tem também o delator, o Deep Throat, né? Naquela ocasião, o delator passava informações para jornalistas do Washington Post. Agora, o delator, ele próprio escreveu um relatório, ele provavelmente é um ex-agente da CIA,
enviou esse relatório aos chefes dos comitês de inteligência da Câmara e do Senado americano. Você vê que é um relatório minucioso. A pessoa, evidentemente, não se identifica. O Deep Throat, em 74, não se identificou, só anos mais tarde se soube que era um ex-agente da CIA, e isso não pode ser diferente, ou é da FBI, ou é da CIA. Mas é um relatório minucioso, com indícios de vários crimes, que podem, de fato, atingir o Trump, podem levar o Trump à denúncia, podem realmente dar impeachment. Acho que aí, eu não sei como é que o Partido Republicano vai poder defender o Trump contra essas acusações que são de violação de leis de segurança nacional, muito graves. Eu não sei se o Trump não vai ser, além pode ser até preso. Além de perder o cargo, acho que é o caso de que o Trump pode ser até preso. Que isso é segurança nacional. Segurança nacional, interferência estrangeira nas eleições americanas. Chantagem com armas. Se você não fizer isso, eu não te entrego as armas. Quer dizer, não vendo, né? Não te entrego. Era uma venda, mas, sei lá, uma venda com facilidades e etc. Mas uma venda, um auxílio militar à Ucrânia, claro, porque quem é o grande inimigo dos Estados Unidos é a Rússia. Então, é claro que o Trump ajuda a Ucrânia. E o que o Trump disse? Ele falou: poxa, eu ajudo tanto vocês têm que me ajudar também. Então ele chantageia o presidente ucraniano Zelensky com essa ajuda militar. E a ajuda militar é para ele segurar, para ele afastar o Putin. O que interessa ao Trump. O Trump quer que o Putin, né, se dane. E vice-versa. O que o Putin quer do Trump? Quer que o Trump se exploda. Então o Trump ajuda a Ucrânia, etc. E aí o Trump, bom, estou ajudando vocês, me ajudem também. E isso tudo agora explode nas manchetes dos jornais, na imprensa. Então, esse relatório agora vazou hoje. Acabei de ler para vocês, eu não sei a que horas, mas isso aí está no site da CNN. Não sei a que horas foi divulgado, mas eu acho que no Brasil, pela primeira vez, vocês estão ouvindo na íntegra esse material. E quem não viu desde o começo, eu recomendo que assistam, porque eu li na íntegra o relatório do Garganta Profunda, desse novo Watergate, com toda a história, uma grande reportagem, é um romance policial, é um romance de espionagem, é um 007, que relata todo esse escândalo que poderá derrubar Trump. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Divulguem esse relatório, divulguem esse vídeo, porque eu acho que vale a pena. Compartilhem bastante, deem muitos likes. A TV Sonix está precisando, por favor, se inscrevam. Estamos precisando chegar aos 8.000. Estamos chegando aos 7.500. Os outros têm milhões, milhares, e nós patinando para chegar aos 8.000. Por favor, divulguem esse vídeo. Eles não vão ver em nenhum outro lugar, ou na TV Sonic ou na TV 247, porque já eu vou mandar um vídeo lá para o 247. Por favor, divulguem, compartilhem, é um documento importantíssimo. Vejam como é grave a situação do Trump. Não é aquela coisa de mulher que ele pagou. Aquilo é bobagem. Aí é uma questão de Estado. O cara pode ser até preso, não só perder o cargo. Vocês ouviram. São acusações que podem levar o Trump à prisão. Tá bom? Então, combinado. Vou tomar agora um chazinho. Estou com a garganta seca, né? Li para vocês o Garganta Profunda.
Ainda não encontrei um nome para esse escândalo. Se vocês tiverem alguma ideia, porque todo escândalo agora termina em gate, né? Só que Trump Gate não dá, né? Biden Gate também não dá, Zelensky Gate também não dá, Ucrânia Gate. Eu sou ucraniano, por isso que também esse caso me diz respeito tão intimamente. Eu sou ucraniano, nasci na Ucrânia. Agora vocês vejam, elegeram na Ucrânia esse palhaço que é o Zelensky, uma espécie de tiririca de lá, ou Marcelo Adnet, um cara que imitava o Poroshenko. As pessoas levaram a piada a sério e elegeram o cara. Vejam só o desastre. O cara mal completou meio ano de governo, já se meteu numa encrenca internacional com o Trump. Vejam que vergonha, ele topa participar com o Trump dessa manobra toda, dessa maracutaia. Vamos investigar o cara para atrapalhar o teu candidato, senão você não... Quer dizer, aceitou a chantagem. Vejam só, não é só no Brasil que se escolhe candidatos assim... Sem muito pensar, né? Na Ucrânia, meus conterrâneos escolheram Zelensky, que era um cômico. Tá aí o que dá a escolher um cômico. Vejam a comédia que ele está colocando a Ucrânia. Está colocando a Ucrânia ridiculamente no cenário mundial, né? De forma ridícula no cenário mundial, de forma vexaminosa, vergonhosa, topando uma chantagem do Trump para interferir nas eleições americanas em troca da ajuda militar. Que vergonha, senhor Zelensky, que vergonha, meus conterrâneos ucranianos. Mas não me importa se são ucranianos, meus conterrâneos, se são de esquerda, de direita, para mim não importa, né? Se não se comportou do jeito que deve, porque isso aí está na cara, né? Tá na cara que é tudo off, né? É tudo subterrâneo, é tudo proibido, é tudo ilegal, né? Bom, meus caros, é isso. Vamos ver os desdobramentos mais tarde no Boa Noite 247. Vamos comentar mais exaustivamente esse caso, em detalhes. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por estarem diariamente aqui comigo. Querem que eu cante alguma coisa? Vamos cantar em russo, então, em homenagem à Ucrânia, né? Ochi Chornaye e... Trump e Ucrânia, também não gostei, não. Não tem que ter um nome esse escândalo, porque escândalo sem nome não existe. E você pode chamar de Otichorneia, né? Operação Otichorneia. Olhos Negros, Operação Olhos Negros, Escândalo dos Olhos Negros, não, muito feio. Otichorneia e Prekrasneia, как люблю я вас, как боюсь я вас. Escreva o seguinte: Otichorne, olhos negros, e Prekrasne, e lindos, как люблю я вас, como eu vos amo, как боюсь я вас, como tenho medo de vocês, como vos temo. Otichorne, e Prekrasne, как люблю я вас, как боюсь я вас, Otichorne. Aí não sei mais, em Yiddish. Wie nennt man a bissel Mazel? Wie nennt man a bissel Glück? Des Rädel soll sich schon drehen, in bringen mein Mazel zurück. Die Welt ist beschaffen worden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissele, noch schon a bissele, wie nennt man a bissele Glück? Kiev Gate, também são duas consoantes, né? Watergate soava tão bonito, né? Kiev Gate, Washington Gate também não. Kiev, mas Kiev é bom no nome, né? Escândalo Kiev. Bom, vamos pensando aí. Kiev Gate, o Marco Schneider gostou? Kiev Gate? Vocês acham que é sonoro Kiev Gate? Bom, meus queridos amigos, então, é isso aí. Vou tomar um chazinho agora, molhar a garganta e mais tarde posso cantar mais, porque eu tenho que cantar com a garganta seca, não é?
Eu posso cantar para vocês, sabe o que? O prefixo do Leporassi. Um dia, um telespectador cobrou: você não canta mais aquele prefixo do Leporassi? E o prefixo do Leporassi era o seguinte: seu Leporassi, agora com Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporassi, agora com Trabuco, vai dar um tiro nos assuntos nacionais. Era esse o prefixo do programa do Leporassi, que chamava-se O Trabuco, na Rádio Bandeirantes. Seu Leporassi, agora com Trabuco, vai comentar as notícias dos jornais. Seu Leporassi, agora com Trabuco, vai dar um tiro nos assuntos nacionais. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.